Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Eu sou o Patrick, ela é a Alexandra. Antes de começar a apresentação, a gente queria que vocês pensassem em uma coisa, que é lembrar quando vocês eram crianças e criavam suas próprias histórias e mundos. Isso é uma coisa que todo mundo... Passou pro passou pro outro. Tá na frente do gol. Então, a gente criava nossas próprias histórias, nossos próprios mundos. O Vini veio ajudar a gente, pena que ele não pôde vir. Mas isso é para a gente poder lembrar um pouco como é que esse mundo era fantasioso. E nesse mundo a gente podia criar tudo. Hoje em dia, se a gente fosse inventar uma história, como o Vini está inventando do Ronaldinho indo pro gol, o óbvio seria o Ronaldinho ir lá e fazer o gol dele. A gente não conseguiria inventar mais do que isso. Mas o Vini é um pouco diferente da gente. Cara, tem um passarinho gigante. Peraí. Pegou o goleiro. O gol tá vazio. Então, é bacana ver que o Vini ainda tem isso. A gente perdeu isso com o tempo. E não só isso, mas a ideia de ficar criando história. A gente não faz mais isso. E para poder resgatar um pouco disso, a gente criou o Reactoons. A ideia do projeto Reactoons é criar uma ferramenta colaborativa que permitisse às crianças contar as suas histórias, né? Com mídias, ilustrada, com som, imagens, figuras, né? Então, através de bibliotecas de objetos reais, virtuais, que na realidade a gente tem os objetos concretos e também tem os objetos virtuais no computador, né? São kits temáticos e a partir daquilo a criança cria a sua história. E tudo isso através de uma interface tangível e multitoque. Então, a ideia é que a coisa seja bem natural, né? E que ela use mesmo os feedbacks que ela tem, né? Das brincadeiras dela. A ideia surgiu da caixa de brinquedo mesmo da criança, aquele monte de brinquedinhos que a criança tem, né, na caixa dela e que ela monta as histórias delas, né, a imaginação dela que corre ali solta. O público-alvo pensado, né, para crianças na faixa etária de 5 ou 9 anos. A gente decidiu por esse público, mas que é sempre uma coisa maleável, que essa é a idade onde a criança ela está naquele momento de criar e de viajar e de sonhar com as histórias e a gente fez algo que pudesse tornar vivo esse pensamento, essa imagem dela. O cenário de uso é um recurso para o professor na escola, na sala de aula. Então, a gente vai falar um pouco dos componentes, né? Isso é a mesa que todo mundo já apresentou. Nós temos os cenários, nós temos os personagens, que são objetos reais, físicos. Você tem controles e trabalham com 3 ícones, um que é a gravação de vídeo, outro é a gravação de áudio e outro é a TV, que é a criança tocar o que ela fez. E a gente identificou que toda interface, principalmente nessa ideia de novas mídias, tinha que ter algo de natural e também pela idade das crianças. E o último componente são cartões de memória, onde a criança pode armazenar a história que ela fez. O Reactoons tem 3 fases. Uma fase é o projeto, onde a criança prepara o que ela vai gravar. Então, ela seleciona que personagens, que brinquedos eu vou usar, qual cenário. Ela posiciona todo o cenário. Outra fase é a gravação, que é simples de entender. Ela grava e ela consegue alterar a posição dos personagens. E outra fase é a edição, que ela consegue mudar, ela consegue editar esse filme que ela fez, porque ela tem os cartões e ela consegue tocar esses filmes. A gente pontuou algumas características que a gente entendeu que são pontos positivos do nosso projeto, que é um ambiente colaborativo. A criança começa a entender conceitos de processo e tempo, que é importante nessa idade, conceitos básicos sobre animação. É um incentivo à experimentação, porque, como o Vini fez, o que impede um passarinho gigante vir entrar no campo de futebol e pegar o jogador? A relação do mundo real com o virtual, eu tenho o meu objeto e eu tenho ele dentro do computador, e também tenho ele de forma tangível. Eu posso guardar a história que eu fiz, eu posso ter minha biblioteca lá de historinhas que eu fiz, eu posso juntar com a história de algum outro amigo, por exemplo. A memória afetiva, a ideia de que meu filho, se Deus quiser, vai poder ouvir as histórias que ele contava. A versatilidade na biblioteca e tema, então quanto maior o número de biblioteca eu tiver, maior vai ser a minha possibilidade de contar essas histórias. E a fácil identificação quanto às etapas, interface simples e intuitiva. E uso de metáforas visuais e sonoras, que a gente vai explicar mais para frente. O ambiente de desenvolvimento que foi usado foi o Ubuntu, na versão 8.10, o Java, o Eclipse e o Process para ajudar
desenvolvimento da interface, o Reactivize e o Tool Simulator que o Luiz mostrou, que foi onde a gente desenvolveu mesmo a parte mais pesada e depois a gente usou a mesa para fazer os acertos. Só para a gente lembrar que foram 8 semanas de projeto, mas 2 foram de combinar o grupo e tal, então na verdade foram 6 semanas de trabalho. Obrigado, não dá para agradecer a todo mundo, senão não ia ter tempo. Agora a gente vai rodar um pouco da aplicação e explicar na prática como é que isso funciona. Primeiro a gente vai explicar passo a passo como é que funciona essas respostas visuais, porque dentro de um processo de design a gente entendeu que a gente precisava dar algumas respostas para a criança, por exemplo, perceber que a mesa está funcionando porque eu coloco o dedo e eu vejo alguma coisa, perceber com som, por exemplo, que alguma coisa aconteceu, porque se essa mesa está com um problema, como é que eu vou saber? Eu coloco, está funcionando ou não está? A gente consegue acrescentar os personagens e eu tenho essa resposta. A gente pode gravar o que está acontecendo e aí a gente tem uma resposta sonora, 3 bips, e visual. Depois desses bips, o ícone passa a piscar em verde, então agora eu posso gravar. E quando eu não quero mais, eu quero trocar, quero brincar de outra coisa, eu apenas limpo a mesa e eu recomeço de novo. Agora a gente vai testar uma aplicação real. A gente pegou um tema que era futebol, que era algo simples de exemplificar, mas dentro da ideia de kit isso funcionaria com qualquer outra coisa. Quer dizer, aqui a gente está trabalhando colaborativamente, ele faz o que ele tem que fazer. Quer dizer, a ideia do projeto mesmo, a criança tem que trabalhar isso primeiro, né? Que história ela vai contar, quem vai ser quem, personagem, objeto, né? Antes de ela começar realmente a gravar. Que essa era a fase do projeto, então a gente está bolando aqui o que vai acontecer, que a gente já combinou. Ninguém sabe, nem a gente, né? O jogador... Não, foi gol. E agora a gente vai gravar a história. A gente está fazendo aplicações simples por causa do tempo. Agora aquela parte, aquela cena está gravada ali. Que foi trave, né? Então a criança pode armazenar e escrever fisicamente o que aconteceu. Trave. Quando eu ficar velhinho eu vou botar isso para tocar, lembrar de hoje aqui no IMPA. Venho com tocar aqui. Dentro da ideia de que são 8 semanas, a gente estava pensando em implementar outras coisas, por exemplo, movimentos mais elaborados ou bibliotecas de movimento. Eu posso arrastar a função correr, arrastar a função pular e ver isso acontecendo, só que isso é coisa que pode ser desenvolvido mais tarde. A gente já tinha aqui gravado gol, vamos limpar a mesa. E aí a gente consegue editar ou então tocar isso em sequência. Eu tenho uma sequência agora de trave, uma cena de trave, eu tenho uma cena de gol que a gente já tinha gravado. A ideia, se tudo der certo, é que vai ter a trave e vai ter o gol. Goleiro do Vasco. Desculpa os vascaínos. Bem, todo gol tem que ter comemoração, então a gente vai fazer uma cena de comemoração aqui rápida. Pulinho lá, Pelé. Então a gente tem aqui comemoração. A gente poderia tocar o gol e a comemoração, só que para ter a certeza de que isso pode ser trocado, a gente vai tentar tocar trocado aqui. Então eu comemoro primeiro, até parece que eu já sei que ia fazer o gol. Mas isso é para mostrar que eu posso editar isso de diversas formas. Eu posso pegar a história do meu amigo, que é sobre a vaquinha no presépio, e juntar com a história do futebol, como a ideia de um VJ. A criança vai experimentar isso, ela vai perceber que essas coisas podem acontecer. Quem falou que a cabeça da criança, até a nossa, tem que ser linear e que a gente tem que entender essa história desse jeito, sabe? Bem, obrigado. Então é isso, gente.